circunstâncias que nos cercam nos tiram o foco do Senhor. A igreja do Senhor é o lugar de cura. Acabamos de cantar que onde nós nos reunimos, o Espírito do Senhor está aqui. Em nome de Jesus, queridos, como igreja do Senhor, essa canção diz que nós vamos declarar que a glória do Senhor está aqui. Estamos vivos e há promessas de Deus para o seu povo, para a igreja de Deus. Temos que nos atentar a isso. As circunstâncias que nos rodeiam não podem nos tirar do foco de que Deus é Deus. Está sob o controle dele todas as coisas. Não há peste, não há problemas, não há doenças que nos separam do Senhor. A igreja do Senhor tem que estar preparada para que dias vão se seguir. Nós temos que ter, em nome de Jesus, corações quebrantados, crendo que Deus tem libertação para nós. Deus tem vida. A Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele não falou, mas se acontecer isso, não. Temos que crer que Deus é dono da nossa vida. Ele diz para que sejamos prudentes. E a igreja do Senhor, ela tem que ser um lugar de cura. E nós vamos declarar isso, que a glória do Senhor vai estar aqui em todos os momentos. E desejarmos que corações, quando chegarem aqui, se quebrantem diante do Senhor, na ministração da palavra, nos louvores a Ele. Declare isso, Senhor, é o papel da igreja do Senhor. Vamos nos atentar para isso. Não vamos nos abater, porque sabemos que Deus está no controle. Ele é dono da nossa vida. Nossos dias estão contados e determinados. Vamos viver isso para a glória do Senhor, para que corações conheçam que nós somos diferentes, que cremos realmente como igreja do Senhor, que Deus vai estar presente, dando libertação aos cativos, quebrando corações. Amém. Corações duros que têm preocupações inúmeras. Temos que ser realmente essa referência como igreja do Senhor. Essa canção fala sobre isso. Então use essa canção para que o mundo espiritual ouça isso. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, a graça do Senhor é manifesta e o amor de Deus presente em nossos corações. Não vamos nos abater, porque é promessa de Deus. Corações se quebrantarão.
louvor, o profeta vai estar trazendo à frente. Amém. Eu lembrei do texto do Salmo 139. Já fui muito ministrada nesses salmos, né? E lá diz assim no versículo que Deus já nos conhecia na substância informe, quando nada tinha forma, né? E realmente eu fui tratada por Deus. Deus planejou que a gente fosse assim, né? E eu tinha dificuldade de aceitar isso, né? Mas glorificado seja o Senhor, né? Porque esse amor do Senhor que planejou você assim, me planejou assim. Ainda tínhamos forma nenhuma. O amor do Senhor. E além de nos criar, Ele providenciou uma vida abundante para nós, a salvação. É um amor que nos acompanha durante a nossa vida. Então é prazeroso saber isso. E que a gente possa sair daqui nesta manhã, né, crendo mesmo de que Deus está conosco, queridos. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Eu descanso no Senhor. Eu confesso que não tenho tido dificuldades em relação a tudo que está acontecendo, porque Deus já disse que essas coisas iriam acontecer, mas que Ele estaria conosco. Ele nos criou, Ele nos formou, sabe? E nos conhece desde o ventre da nossa mãe. É um amor tremendo que não dá para explicar. Então vamos louvar e continuar louvando o Senhor. Uma voz mais que um amor.
Graças e paz, irmãos. A Nádia acabou de dar uma boa notícia. Hoje está o nosso recorde de pessoas assistindo o culto online. Então, glória a Deus por isso, né? A gente tem alcançado um bom número de pessoas, né? Até pessoas que não são da igreja, que continuam assistindo aí os vídeos durante a semana. A gente fica feliz aí com a notícia, né? Então, recorde batido aí, né, Nádia? Ontem nós também tivemos aqui uma reunião que foi muito boa, né, Nádia? Uma reunião muito positiva. A Nádia saiu feliz, não saiu? Nós estamos falando do trabalho social, né? E, na verdade, é um pessoal que já tem um trabalho estruturado já, né, há um tempo. Eles têm o apoio de alguns órgãos aí, até porque uma das pessoas que está à frente do projeto é estudante de Direito, né, do último ano. Então, ela tem aí uma ligação com alguns órgãos, já a própria FNU, né, com a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, eles já têm uma estrutura, né, já faziam esse trabalho há algum tempo, utilizavam um outro espaço, né? Então, acredito que vai ser positivo para nós, né, porque ontem tivemos aí uma reunião para conhecer o pessoal, né, para saber quem eram as pessoas que estavam à frente, e até a pessoa que veio, ela contou um testemunho, né, Nádia, bem interessante, que ela falou que quando ela começou o trabalho, ela começou logo no início da pandemia, né, que as coisas ficaram fechadas, né, logo das primeiras semanas que praticamente tudo estava fechado. E muitas pessoas dependem às vezes de doações de alguns lugares, né? Então o restaurante estava fechado, a padaria estava fechada, né? Então aquele lugar que às vezes dava o pão que sobrava, né? O restaurante que fornecia os alimentos que sobravam, né? Que não eram todos vendidos. Então eles despertaram para isso. Aí ela falou que eles começaram a fazer esse trabalho no primeiro momento, né? E ela falou que eles prepararam uns marmitex com as coisas que eles tinham em casa, né? Com arroz, com feijão, pedia para um, para outro. E ela disse que depois que eles começaram o trabalho, 2 semanas, né, o marido foi demitido, o marido foi mandado embora. Aí ela falou, puxa, agora, né? Ela falou, não, mas vamos continuar fazendo o trabalho, né? Vamos continuar, não vamos parar. Ela falou, porque ainda nós temos casa, nós temos onde ficar, né? Temos uma estrutura e algumas pessoas não têm. E ela falou, vamos continuar. E eles fizeram, né? Continuaram o trabalho. E aí ela falou que a mesma empresa que demitiu o marido, chamou o marido de volta, ele foi promovido e aumentou o salário. Ela foi a mesma empresa que demitiu, né? Recontratou, promoveu e ele ainda recebeu um aumento de salário, né? Então a gente vê no mundo espiritual, né, o que Deus faz a partir da nossa atitude. Porque ela poderia ter falado, vou parar, né? Agora ele está desempregado, as coisas vão ficar difíceis para nós também, mas a continuidade, né, dela fez com que, né, eles também fossem no mundo espiritual. Eu creio dessa forma, né, porque para Deus não existe coincidência, né? Eu creio que foi uma ação de Deus mesmo, e ele foi recontratado, né, foi promovido, teve um aumento de salário. Então, olhem, né, por esse trabalho, né, a gente tem estamos com uma expectativa positiva. É algo que não tem uma denominação como placa, porque tem pessoas, ela é da Igreja Batista, tem pessoas da Igreja Presbiteriana, né, uma pessoa mesmo do Brás, né, forneceu todos os marmitex para eles, a embalagem, né. Eles conseguiram o kit de higiene, né, para fazer a distribuição nos locais específicos que eles vão. Então, orem por isso, né, para que Deus, né, esteja conosco. Né? Ontem foi a primeira conversa, né, a gente vai ter mais reuniões para organizar de forma melhor, mas que Deus esteja à frente, né, cuidando disso, porque também ela até comentou essa possibilidade, por exemplo, logo a gente vai ter a vacina aí em relação à Covid. Né? A expectativa é para que nos próximos meses, até uma expectativa de que se antecipe ainda essa vacina. Aí você vai precisar, por exemplo, ter postos de vacinação, né? Você vai ter que ter lugares, porque muitas vezes só o posto não vai dar conta. E muitas vezes a Igreja Católica mesmo aqui na Vila Ed, ela cedeu um espaço para vacinação. E muitas vezes, né, você pode como igreja abençoar também, porque a estrutura, lógico, que não é nossa, é da Secretaria Municipal de Saúde. Mas você também torna a igreja
né, conhecida como uma referência, né, para abençoar o bairro, tá? Orem por isso aí, para que Deus esteja à frente, porque esse é o intuito, né? Bom, eu quero meditar com os irmãos aqui em alguns textos. Primeiro eu quero que você abra no livro de Mateus, capítulo de número 23, Mateus capítulo 23, versículo de número 15. Bom, a gente tem a ausência de alguns irmãos, também justificaram, né? Alguns irmãos também estavam já meio resfriados, a chuva também dificulta, né, o acesso para alguns, mas a gente sabe que boa parte deles estão conosco aí online, né? Então que Deus também esteja abençoando a cada um desses amados irmãos. Bom, Mateus 23, versículo de número 15, esse primeiro texto que nós vamos ler, depois nós vamos ler o segundo e vamos para o nosso texto principal. Então, Mateus 23, 15 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. É uma mensagem, né, forte, porque quando Jesus aqui, ele faz, né, um alerta aos líderes religiosos, a gente tem que entender que aqui Jesus está direcionando, né, esse alerta aos líderes religiosos. E ele chama, né, os escribas, os fariseus, né, que eram os líderes religiosos da sua época, de hipócritas. Porque ele diz assim, vocês percorrem mar, percorrem terra, fazem de tudo para converter uma pessoa. Prosélito era alguém convertido, né, a uma religião, ou um novo convertido. Ele está falando um pouco? Não? Está. Som. Acho que deu uma... Está silêncio. Som. Tocar. Ao vivo não dá para editar, né? E aqui, no caso, ele faz um alerta, né, aos líderes religiosos da sua época, porque ele diz assim, vocês se esforçam tanto para converter uma pessoa, e depois, da mesma forma que vocês converteram, vocês transformam essa pessoa, o tornam em 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ou seja, ele está dizendo, né, de uma forma aberta, de que esses líderes religiosos hipócritas, na verdade, eles eram considerados como o quê? Filhos de onde? Do inferno. É algo forte para nós pensarmos, né? Jesus está dizendo, olha, vocês não adiantam nada, vocês convertem alguém, né, tem todo o trabalho para converter essa pessoa, depois vocês transformam essa mesma pessoa que vocês converteram num filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ou seja, né, vocês o tornam ainda pior. Porque há esse alerta da Bíblia quando ela diz assim, olha, era melhor que nós não o tivéssemos conhecido, né, do que se o conhecêssemos e pervertêssemos os seus ensinamentos. Então aqui ele começa fazendo esse alerta. E o que a gente quer meditar nessa noite? Exatamente nessa manhã. Noite na mente, nessa manhã. O que a gente quer meditar com a igreja? É exatamente isso, né? O cuidado que um líder religioso tem em relação àquilo que ele professa, em relação àquilo que ele ensina. Porque aqui havia, né, essa advertência aos líderes religiosos. Aí vamos ver Apocalipse capítulo 2, e aí nós vamos para o nosso texto principal. Apocalipse 2, versículo de número 14. Por que ele faz esse alerta? E por que essa preocupação de Deus em relação aos ensinos que são levados às pessoas? Veja, irmãos, quando alguém se converte, e se a Mari, por exemplo, trouxer alguém para a igreja, um amigo, um parente, um vizinho, né, ela traz essa pessoa aceita Cristo, né, passa a frequentar a igreja,
há na Mari uma responsabilidade muitas vezes de acompanhar. O que essa pessoa está aprendendo, o que está chegando até essa pessoa, que tipo de ensinamento ela está adquirindo. Porque hoje, irmãos, nós vivemos uma grande salada. Hoje, às vezes é difícil você saber o que realmente é bíblico, o que não é bíblico. Nós somos bombardeados pelas mais diversas informações, pelos mais diversos ensinos, que às vezes as pessoas se confundem. O que é de Deus, o que não é de Deus, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Por isso que a Bíblia nos dá algumas opções. Por exemplo, ela diz: eu não devo julgar o profeta, mas eu posso julgar a profecia. Eu posso examinar essa profecia vem de Deus ou não vem. Ela diz que eu devo provar o Espírito, se o Espírito provém do Senhor ou não provém do Senhor. Ou seja, eu tenho que aprender a discernir o que é o ensino de Deus do que não é o ensino de Deus. Então veja aqui, Apocalipse 2,14, ele diz assim, olha: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Ou seja, e a gente sempre tem que pensar, irmãos, que tudo que a Bíblia deixa registrado, ela deixa registrado para a igreja. A gente sempre tem que pensar que esses ensinos, esses alertas, são para nós. Porque às vezes a gente fala assim: isso não é para mim. Não, é para nós. Mesmo que eu esteja agindo de forma correta, ele funciona como um alerta. E aí ele diz: olha, algumas coisas eu tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituir. Ou seja, havia no meio da igreja pessoas que seguiam os ensinos de Balaão, e é sobre Balaão que a gente vai falar nessa manhã. Então ele faz um alerta, chamando os líderes religiosos de hipócritas, chamando esses líderes espirituais, líderes religiosos, de filhos do inferno. Eles eram os responsáveis por perverter os caminhos dos novos convertidos. Então veja a responsabilidade que há em nós pelo ensino da palavra, por não adulterarmos a palavra, por não acrescentarmos à palavra nada do que ela não nos autorize. Por isso que ela diz: olha, eu não posso nem tirar, nem acrescentar. Se eu tirar, será tirado, e se eu acrescentar, será acrescido também as maldições. Vamos ver aí Números capítulo 22. Números 22, aí você volta lá para o início da Bíblia, lá nos primeiros livros, Números capítulo de número 22, e nós vamos ver então quem que é Balaão, quem foi esse homem, e por que o Senhor faz então esse alerta. Hoje, irmãos, nós temos uma variedade de denominações, de igrejas, até aí nós poderíamos falar assim: olha, é melhor uma igreja do que um bar, é melhor uma igreja do que um boteco. Olha, depende da igreja, depende do que a igreja está ensinando, porque lá no bar, lá no boteco, ali existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho, estão ali porque ainda não conhecem o Evangelho. Agora, na igreja, teoricamente, existem pessoas que deveriam conhecer o Evangelho, mas se abrem uma igreja, e o ensino que elas trazem adultera a palavra do Senhor, isso não tem benefício nenhum. Pelo contrário, nós vimos aqui o que acontece com esses líderes. Eles transformam essas pessoas, os novos convertidos, em filhos do inferno. Ou seja, eu tenho que ter um critério naquilo que eu ouço, naquilo que chega até as nossas vidas. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós, como essência, o brasileiro, ele é um povo místico. Ele é um povo místico. Ele é um povo que
gosta, né, de experimentar essas sensações, né, tidas como sobrenaturais, né? Então as pessoas gostam disso. Dentro da minha área de atuação mesmo, existem várias, hoje, novos segmentos dentro da psicologia, por exemplo, que não são reconhecidos cientificamente, né? Porque beiram ao misticismo mesmo, são práticas duvidosas, né? São práticas... Eu, por exemplo, como psicólogo, muitas vezes a pessoa chega no consultório, e sabe que você é pastor, fala, você pode orar por mim? Não. Como psicólogo, eu não posso orar por você. Como psicólogo, você está procurando, por uma questão de saúde. Então, eu não posso misturar, uma coisa com outra. Mas eu preciso de um aconselhamento pastoral. É outra coisa. Um aconselhamento pastoral é uma outra coisa. Quem procura um psicólogo, não procura um líder religioso. Tanto que há em nós essa preocupação de não misturar as coisas. De que a pessoa não acha que ali, até porque não acha uma confusão entre aquilo que você acredita, entre o que a pessoa acredita, porque ali é uma questão de saúde. Ela não procura um líder espiritual, ela procura um profissional da área de saúde mental. Então, um cuidado que nós temos. Agora, se ela fala, olha, o meu problema é isso, então, você precisa de um aconselhamento pastoral. Eu acho que você deve procurar uma igreja. Se o seu problema é esse, deve procurar o seu líder espiritual. Se o seu conflito é de ordem espiritual, é isso que ela deveria fazer. Aqui nós temos, então, um personagem bastante... interessante, que vai deixar de uma forma resumida tudo isso que o Senhor traz ali em Mateus e que a Bíblia traz no livro de Apocalipse. Vamos então, Números 22. Esse momento dessa relação de Balaão com Balaque. Depois, os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera os amorreus. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Bom, Balaque vai lá, ele contempla do alto lá tudo aquilo que o povo de Israel, como número, representava. Ele passa a ter um grande medo daquele povo. Ele sente um grande medo. Ele fala, puxa, esse povo é muito numeroso, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir destruí-los. Então ele vai pedir uma ajuda espiritual em relação ao povo de Israel. Bom, versículo 4. Por isso, disse aos anciãos de Midian, agora essa multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Então os moabitas ali ficam apavorados com o povo de Israel que está à sua volta, que estão sitiando. Eles falam, bom, se eles resolverem atacar, eles vão lamber a gente como um boi lambe a água. Eles vão simplesmente nos destruir. Então ele entende que para vencer o povo de Israel, ele precisaria de uma ajuda espiritual. Porque humana, ele entendia que não conseguiria vencer os israelitas. Versículo 5. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Betor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo, eis que saiu do Egito um povo, que cobre a face da terra e estaciona de fronte de mim. Vem agora, pois, rogo-te, amaldiçoar-me esse povo, por mais poderoso é do que eu, pois mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei, de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Ou seja, ele manda chamar Balaão, que era um profeta meio místico. Ele era um profeta misturado com um adivinho, era um profeta meio... havia nele, alguns historiadores retratam Balaão como uma figura meio excêntrica, meio... que
tinha uma coisa de elevar um pouco a sua condição de espiritual, né? Então ele tinha alguns detalhes que alguns historiadores retratam da vida de Balaão. E ele manda chamar Balaão. Olha, Balaão, eu quero que você venha para amaldiçoar esse povo. Porque eu sei que quem você amaldiçoar será amaldiçoado, quem você abençoa também é abençoado. Ou seja, ele coloca na vida de Balaão um peso muito grande. Ou seja, olha, ele está dizendo, olha, eu sei que você pode abençoar, como você também pode amaldiçoar. Ou seja, ele acredita que nas palavras de Balaão havia um grande poder. E esse texto aqui, irmãos, ele também vai deixar um pouco de lado, vai desconstruir essa ideia também da quebra de maldição, né, que ainda perdura em alguns espaços do nosso tempo. Né? Quer dizer, a pessoa se converte, né, ela aceita a Cristo, ela vem à igreja e precisa passar por um ritual de quebra de maldição. Né? Isso para mim é muito claro que está totalmente desconexo com as Escrituras. Porque para mim eu entendo o seguinte: se quando eu entrego minha vida a Cristo, as coisas velhas, o que acontece? Ficam para trás, passaram. E se tudo se faz novo, né, se eu me torno uma nova criatura, se há um novo nascimento, por que eu preciso quebrar a maldição? Ah, mas é que o seu tataravô, né, o seu bisavô, o seu avô, né, os seus pais, tá? Veja bem, se eu tenho essa continuidade, ok. Mas a partir do momento que eu entrego minha vida a Cristo, eu creio que a partir dali, tudo se fez novo. O que havia de pecado, de maldição, se rompeu. Lembre-se, Ele levou na cruz sobre si todas as nossas maldições. Todas elas. Ou seja, a partir de Cristo, né, eu saio das trevas para a luz. Então, eu tenho que tirar essa ideia de que eu preciso cumprir um ritual. Né? Eu já frequentei espaços, aí ela foi comigo uma vez, tinha até um questionário que você respondia, né? Quem que era, o que você tinha feito, se já tinha tido, né, pacto com não sei o que. Irmãos, né? Para mim isso é elaborar demais. Né? Lembre-se que lá no tempo de Jesus, a passagem lá de Felipe Eunuco, ele está lendo um texto. Como que eu vou entender se não há quem me explique? Depois que explicou, o que ele falou? Tem água aí, o que me impede de ser batizado? Ou seja, compreendeu, acabou. Né? Ele começa uma vida nova, uma nova história a partir desse encontro com Cristo. Então, aqui ele vai continuar. Há um poder, né, dado à figura de Balaão, né, um poder espiritual dado por Balaque. Versículo de número 7. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Ou seja, o que esses anciãos levaram? Grana. Ele falou, vamos lá procurar Balaque, vamos procurar Balaão, né? Balaque dá ordem para procurar Balaão. Só que Balaque falou assim, chama os anciãos aí, vão até lá, mas leva dinheiro para ele. Ou seja, era um profeta que profetizava, né? Mas se desse uma graninha, ele também achava bom. Então, era um profeta que tinha um preço. Eles levam para ele, olha aqui, com o preço dos encantamentos nas mãos. Né? Então, o valor. Ou seja, a gente tem que entender isso muito claro. De graça nós devemos dar aquilo que de graça nós recebemos. Né? Eu já fui fazer culto fúnebre, por exemplo, né? Uma pessoa que me ligou, né? Eles pertenciam à Igreja Católica, né? E tal, pediram que eu fosse lá, porque não tinha ninguém que fosse fazer a cerimônia. Era a mãe de uma amiga íntima nossa, uma amiga pessoal nossa. E nós, mãe de uma amiga dela. E nós fomos até lá, né, fui até no crematório da Vila Alpina, terminei a cerimônia e tal, vieram algumas pessoas da família. Quanto que foi? Quanto que foi? Né? Qual foi? Eu falei, não foi nada, né? A pessoa, não, mas você teve o custo para vir até aqui, né? Como que você... Não, pode falar quanto que é. Eu falei, não, assim, não foi absolutamente nada.
Aí fui em outros, assim, que a pessoa termina, olha, teve alguma despesa aí, né, tal. Eu sempre tive isso, como que eu poderia precificar? Eu olhar e falar assim, então hoje eu estou cobrando na faixa de R$500, né? Porque normalmente de semana eu cobro mais barato, final de semana eu cobro na faixa de 700, 800, né, e tal, mas normalmente assim, se for um feriado prolongado eu cobro um pouco mais caro, porque tem o preço do Uber, né, tem o dinâmico, então eu pago um pouco mais caro. Quer dizer, como que eu poderia precificar? Como que eu poderia dizer para essa pessoa, olha, 300 e 400, né? Eu fui, porque eu estava disponível naquele momento, né, havia uma disponibilidade, eu fui. A ideia era ir abençoar, né? Não era nem receber nada deles em termos de vida para a nossa igreja, de nada, mas era, né, você oferecer a palavra do Senhor da mesma forma com que você recebeu, gratuitamente. Bom, então eles levaram um preço para ele, versículo 8. E ele lhes respondeu, passai aqui essa noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Ele pediu lá para os príncipes que haviam ido até ele ficar e falou, vou falar com Deus, aguardem aqui. Então veio Deus a Balaão e perguntou, quem são estes homens que estão contigo? Veja, a gente começa a entender aqui que Balaão, de alguma forma, tinha uma relação com Deus. Ele vai ali, né, ele vai conversar com Deus. Ele vai falar, olha, fiquem aqui que eu vou ouvir o que Deus vai falar. Respondeu Balaão a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar-me. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? E Deus disse a Balaão, não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto esse povo é o quê? Bendito. Ele diz, não vá com eles. Eu estou dizendo, você não vai lá para amaldiçoar esse povo, porque esse povo ele é bendito. Isso Deus deixa muito claro para Balaão. Eu sei porque que eles vieram aqui. Eles vieram porque quer que você vá lá amaldiçoar o meu povo. Mas não vá lá, né? Você vai dizer que esse povo é bendito. Versículo 13. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaão, ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ou seja, ele fala, bom, Deus não permitiu que eu vá com vocês. Ele já sabe o que vocês querem, eles querem que eu vá lá para amaldiçoar o povo, e eu não irei fazer isso. 14. Levantaram-se, pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes em maior número e mais honrados do que aqueles. Ou seja, de alguma forma, ele queria seduzir Balaão. Então ele fala, vou levar gente mais importante agora. Mandei os vereadores, agora mando o deputado federal. Era vereador, ele não se sentiu muito empolgado, agora vão os deputados federais, vai uma comitiva de senador ali, vão impressionar o homem, manda o pessoal da elite mesmo aqui, e provavelmente com mais recursos financeiros, chega lá para impactar. Eu quero que visualmente ele seja impactado com isso. E aí a gente faz aqui uma pequena observação. Quantas vezes, irmãos, nós temos na própria história da nossa igreja que eu digo da igreja evangélica, não apenas da congregacional, de pessoas que começam com uma visão dentro do evangelho, mas que com o passar dos anos, o poder corrompe. O poder, ele é sedutor. Quando você dá poder para alguém, o poder seduz. Isso pode ser em qualquer cargo, dentro de uma empresa. Muitas vezes, ao você dar poder para essa pessoa, você vai realmente revelar quem essa pessoa é, em termos de caráter, em termos de relação. Ou seja, o poder ele tem essa capacidade de seduzir. E o poder financeiro ainda mais. Porque uma coisa é quando eu estou ganhando 1.000, outra coisa é quando eu estou ganhando 100 mil. 150 mil. Eu não sei, essa semana tem até um vídeo aí correndo na internet de um pastor que está sendo processado aí, parece, de 450 milhões, o processo. Aí ele disse que comprou um avião e pagou não sei quantos milhões, Então a gente sempre fica pensando nessa relação, de pastor com milhões, 60 milhões, 80 milhões, 100 milhões,
né? 200 milhões, 500 milhões, né? Como que é essa relação? Né? É uma relação que ela é sedutora. Porque a gente sempre fala assim, tá vendo? Por isso que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, não. Quem que vai dizer aqui que dinheiro não é bom? Quem que vai dizer, né? Falando assim, eu detesto o dinheiro. Se eu pudesse, ele nem entrava na minha casa. Eu, pelo contrário, a minha porta sempre está aberta para receber de bom grado, né? Seja bem-vindo, né? E tal. Ele sempre será bem-vindo. Agora, o que eu não posso deixar que ele exerça um domínio na minha vida ao ponto de mudar a minha opinião, né? De mudar os meus posicionamentos, né? De me seduzir a ponto de transformar a Bíblia num elemento de poder, de riqueza, de manipulação. Então, olha só, eles levaram lá um grupo mais poderoso ainda. E ele continua dizendo, então, versículo de número 16. Estes vieram a Balaão e lhes disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Ou seja, eles levam um pedido mais incisivo ainda, né? Ele está dizendo, não demora não para procurá-lo, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te amaldiçoar-me esse povo. Ou seja, ele tinha, né, um objetivo, amaldiçoar. Estou dizendo, vem, não importa o preço, ele vai te honrar grandemente. Respondeu Balaão aos servos de Balaque, ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda essa noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Ou seja, não dá a impressão aqui que ele dava uma balançada, né? Porque, né, lógico, aqui a partir da nossa interpretação, porque o Senhor tinha dito para ele, não vá com esses homens, ele está querendo amaldiçoar meu povo, não é para ir. Agora vem uma comitiva mais pomposa, e ele fala, não, já falei para vocês, né? Deus falou que não é para ir com vocês, não é para fazer absolutamente nada, né? Deus, olha, não adianta, você pode me oferecer a casa de Balaque cheia de prata, cheia de ouro, que eu não vou, mas faz assim, fica aqui um pouquinho que eu vou conversar com Deus. Parece que você está querendo saber se Deus mudou de opinião, então deixa eu ver mesmo ali, né, se Deus, né, e tal. Eu lembro há muitos anos aí o pastor Marcelo, um amigo nosso, ele tinha uma igreja média assim também, uma igreja, né, relativamente pequena também, e ele foi convidado para ir para uma igreja grande, né, e na época, a gente está falando isso, né, era uns 20 anos mais ou menos, uns 20 anos atrás, há uns 20 anos, ele foi chamado para ir para essa igreja, eles ofereceram um salário para ele de 40 mil reais, há 20 anos, 40 anos, 40 mil reais. E ele conversou com a gente e falou, eu não tenho coragem. Ele falou assim, por mais que, né, aparentemente a coisa possa ser boa, mas ele não se sentiu confortável, né, para aquilo. Então, vamos pensar, 20 anos, né, ele transformando isso hoje, 40 mil, quanto que não seria hoje, né, atualizado esses valores. Ou seja, ele falou, não dá, não consigo ir. Isso por mais sedutor que seja, mas ele manteve a sua opinião. E aqui veja, Balaão diz, eu vou consultar o Senhor. Versículo 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe, já que esses homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente aquilo que eu te disser. E diz, tá bom, já que eles vieram de novo, levanta e vai com eles, mas você farás tão somente aquilo que eu disser. Tá? E o que acontece então? Então, levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Olha o versículo 22, o que diz? A ira de Deus se acendeu porque ele ia. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vamos ver se esse camarada vai mesmo. Quando Deus autorizou, ele não mudou de opinião. Porque ele tinha dito, não, Deus disse, não adianta, você pode me dar casa cheia, de ouro, de prata, eu não vou não. Quando eu falo uma coisa, eu falo mesmo.
Não, mas ó, ele vai dar muita grana. Peraí, vou perguntar para Deus. Se, né? Vou ver se é de Deus. Né? Se é de Deus. Aí ele vai lá, né, consulta. Deus fala assim, tá bom, Balaão. Vai com esses homens. E não é que ele vai mesmo? Né? Não é que ele pega você, eu vou mesmo. Né? Ele vai lá, prepara a jumenta e vai. Porque se era alguém que tinha dito, eu não posso ir além da ordem do Senhor para fazer coisa alguma, nem grande nem pequena. Ele diz, eu não vou. Agora quando Deus fala para ele, faz o seguinte, vai com esses homens. Ele faz o quê? Ele foi, rapidamente, né? Ele levanta lá, prepara a sua jumenta e vai. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. Ou seja, no momento em que ele se dispõe aí, que ele vai, porque de alguma forma, irmãos, a gente tem que pensar assim, ele estava sendo seduzido por tudo aquilo. Ele estava sendo. Porque muitas vezes nós falamos, não, Deus falou, eu não vou fazer. Mas às vezes o inimigo trabalha de uma forma tão sutil, né, nas entrelinhas, que nós, sem nos perceber, estamos já envolvidos com esse processo. Foi o que Balaão fez, né? Ele resolveu ir. Irmãos, uma coisa é o seguinte, a Bíblia diz uma coisa de uma forma muito clara, é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou seja, a nossa palavra em relação à Bíblia é sim, sim e não, não. A Bíblia diz sim, ok. A Bíblia diz não, ok. Não existe um meio termo disso. Né? Tanto que ele diz, né? Oxalá, ou tomara que fôssemos quente ou frio. Né? Ou seja, ou tem que ser de uma forma ou de outra. Morno vomitaria. E é o que a gente traz essa relação, que eu já citei isso aqui em outros momentos nas nossas mensagens. São as nossas comidas. Sopa tem que ser o quê? Quente. Sorvete de preferência, frio. Se você pensa assim, olha essa sopa, acabei de tirar da geladeira, está uma delícia. Olha que delícia essa sopa gelada. Não, a sopa você espera, né, que ela seja quente, né, porque faz parte dela. Ou seja, não existe um meio termo nesses alimentos. E aqui ele vai continuar para a gente concluindo. Então ele segue, versículo 23. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor cozeu-se com a sebe, apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Ou seja, a jumenta via o anjo, Balaão não via o anjo. E ele que era um profeta. Ele que Balaque diz que tinha o poder de abençoar e de amaldiçoar. O profeta naquele momento estava cego. A jumenta via o anjo e o profeta, teoricamente, não via o anjo. Aquele que tinha sobre ele e que achava que tinha, uma espiritualidade, não enxergava o anjo. E a jumenta desviando ele do anjo. Chega até a apertar o pé dele ali e ele espanca a jumenta. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, o anjo se posicionou num local ali que não tinha como a jumenta sair, não tinha como ela escapar, nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, o anjo se posicionou de uma forma que a jumenta ficasse presa naquela situação. Nisso, abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu para que me espancasse 3 vezes? Isso aqui a gente comentou em outras ocasiões. É muito, você pensar como que a pessoa está cego espiritualmente. Porque você imagina você está numa jumenta que começa a falar com você, e ela pergunta: por que você me espancou 3 vezes? O que eu te fiz? Respondeu Balaão a jumenta. Ou seja, ele começa a conversar com a jumenta como se fosse um assunto de café da manhã, Respondeu Balaão a jumenta: por que zombaste de mim? Tomara tivesse eu uma espada na mão, pois agora eu te mataria. Ele diz: por que você está zombando de mim, jumenta?
Se eu tivesse uma espada, eu te mataria. Tornou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não, pensando bem, não, você é uma boa jumenta. Você sempre, cavalgou comigo direitinho, ou seja, nunca me deu problemas. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ou seja, se Deus não abrisse os olhos de Balaão, ele continuaria conversando com a jumenta. E hoje, irmãos, tem muito crente conversando com jumento por aí. Tem muito crente que está conversando com o jumento. E se Deus não abrir os olhos, ele não irá enxergar. Ele está cavalgando no jumento e ele acha que o jumento é bom e conversa com o jumento, e o jumento questiona e ele continua nessa relação com o jumento porque os seus olhos estão fechados. Então tem muitos líderes por aí, que são verdadeiros jumentos. São verdadeiros jumentos porque não ensinam aquilo que é verdadeiramente o que a Bíblia exige de nós. Eu já falei aqui inúmeras vezes de situações que são trazidas para nós como evangelho que não tem nada de evangelho. Então, quando você olha para isso aqui, você tem um desafio. Os nossos olhos precisam estar abertos para enxergar as coisas de Deus. Deus abriu os olhos e ele viu. E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com seu rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, Deus sabia o que estava no coração de Balaão. Era um homem que tinha dito: o que o Senhor fizer, eu vou fazer. Se ele falar para não fazer, eu não irei fazer. Nem coisa grande, nem coisa pequena. Mas Deus sabia o que estava no coração de Balaão. Deus sabia que de alguma forma ele estava sendo seduzido por aquelas ofertas. Por isso que ele sempre estava indo consultar a Deus. Será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que é de Deus? Irmão, se contradiz as Escrituras, não é de Deus. Eu não preciso nem orar para perguntar. Se está na Bíblia que não é de Deus, eu não preciso, deixa eu consultar para saber se é. Não é, não vai mudar. Não irá mudar. A palavra não muda, ela continua sendo a mesma coisa. Por isso que a gente conclui assim, olha, versículo 33, a jumenta porém me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade que eu te haveria matado, deixando ela com vida. Ou seja, irmãos, naquele momento Deus estava preferindo a jumenta. E quando Deus está preferindo a jumenta, do que um profeta, alguma coisa está errada. Porque ele diz: olha, se na verdade, se ela não tivesse se desviado de mim, eu haveria te matado. Ou seja, dê a sua vida, agradeça a essa jumenta. Ela te desviou de mim. Porque eu teria te matado, se não fosse essa jumenta. Ou seja, naquele momento, a jumenta tinha mais importância para Deus do que Balaão. Porque Balaão estava num caminho perverso. Deus havia dito para ele não ir. E vamos ver então, para nós concluirmos, Josué capítulo de número 13, versículo 22, como que é o final de Balaão? Olha o final de Balaão. Josué 13, versículo de número 22, para nós encerrarmos a nossa mensagem nessa manhã. Josué 13, 22. Então olha só. Também ao adivinho Balaão, como que a Bíblia trata Balaão? Adivinho. É isso, Ana? Como adivinho. Também ao adivinho Balaão, filho de Beor, os filhos de Israel fizeram o que com ele? Mataram a espada, juntamente com os demais que por ele foram mortos. Olha o final de Balaão. Um homem que as pessoas achavam que tinha o poder de abençoar, de amaldiçoar. É morto a espada.
Hoje, irmãos, muitas pessoas dizem que têm poder de abençoar e amaldiçoar, mas na verdade são verdadeiros jumentos. Porque o que eles transmitem é aquilo que o Senhor adverte ali no livro de Mateus. Fariseus, religiosos, que eram verdadeiros hipócritas, que depois de terem convertido uma pessoa, transformavam essa pessoa num verdadeiro filho do inferno. Então que Deus nos abençoe, que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar as coisas espirituais que são genuinamente de Deus. Porque muitas vezes nos oferecem presentes valiosos e que os nossos corações são enganosos e muitas vezes nos deixam confundidos em relação àquilo que está chegando, como se fossem promessas de Deus, mas na verdade são caminhos de destruição. Porque ir com aqueles homens de Moabe era o caminho de destruição, Ou seja, se o anjo do Senhor não se coloca no caminho e se a jumenta não interage, livrando Balaão daquela situação, ele teria sido morto, porque o caminho que ele estava indo era o caminho de destruição, era um caminho que desagradava o Senhor. Então que Deus nos faça a cada dia enxergar as coisas de Deus. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Eu quero que você também, durante a semana, se você puder, lembre-se, eu tenho acompanhado algumas reportagens durante a semana. Eu estava vendo ontem, o número de desempregados já chega a 40 milhões de pessoas. Nós temos um número oficial, que é em torno de 13 milhões, mas temos aí aproximadamente 27 milhões de pessoas que se somaram a esse grupo, que são pessoas que deixaram de procurar emprego, e que não entram nesse número oficial. Então a gente sabe que muitas pessoas têm sofrido. Eu estava vendo ontem, irmãos, eu vi na TV Record, eu vi, questão de um mês mais ou menos, uma matéria sobre os profissionais de circo, sabe, uma vida muito difícil para eles, porque os circos fechados, eles não podendo fazer os espetáculos, muitos dependendo de cesta básica. Ontem passou lá dos transporte escolar, pessoas que estão se mobilizando para levar cesta básica para essas pessoas do transporte escolar, que muitos têm o seu carro financiado, e não estão recebendo, porque algumas pessoas estão pagando, outros tantos deixaram de pagar, porque o filho não está indo para a escola, parou de pagar. Então muitos, a renda deles caíram 40%, 50%, 60%, 70%, e eles não tinham outra fonte de renda. Então o pessoal da cultura também, pessoal de teatro, de cinema, que são locais que estão fechados, estão passando por situações muito difíceis. Eu vi essa do circo, foi realmente comovente, sabe, de pessoas. Quem acompanhou o Cirque du Soleil, o Cirque du Soleil, que era um dos espetáculos mais grandiosos do mundo, pediu falência, entrou no processo de falência, porque não tinha como, não tinha, eles não podem fazer live, eles dependem do público, eles dependem da presença das pessoas, Então, o número de artistas que foram demitidos, então que a gente ore por isso, para que Deus tenha misericórdia dessas vidas. E a gente está falando, então não é um problema só do Brasil, porque o Cirque du Soleil é uma entidade internacional, então a gente está falando de outros espaços, não apenas do Brasil, mas de pessoas que têm sofrido com esse problema. Então, que Deus continue nos abençoando. Amém? Deus amado e bendito, nós te louvamos por essa manhã. Obrigado por nos reunir mais uma vez como igreja. Obrigado por mais uma semana que o Senhor guardou as nossas vidas. Obrigado pelos teus livramentos. Obrigado pelo cuidado com os nossos familiares. Obrigado pelo pão sobre a nossa mesa. Obrigado pela providência que a cada dia bate à nossa porta. Obrigado pelo cuidado, pela graça, pela misericórdia. Obrigado pelo anjo do Senhor que tem acampado ao nosso redor. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas limitações,
dos pecados que ainda cometemos, Senhor, daquilo que o apóstolo Paulo dizia, que as coisas que ele queria fazer ele não fazia, mas as coisas que ele não gostaria de fazer eram essas que ele fazia, ou seja, ainda continuamos cometendo os nossos erros, e é por isso que João escreve, dizendo que, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Ele que tem intercedido por nós. É Ele, com a ação do Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que pela Tua infinita bondade e misericórdia continua nos colocando em Sua presença. Senhor amado, desperta, abre os nossos olhos para que as doutrinas de Balaão não adentrem em nosso meio, que as doutrinas de Balaão não alcancem as nossas vidas e que nós não venhamos a ser seduzidos, Senhor, pelas propostas do inimigo. Mas, Senhor, nós cremos que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, que somos um povo bendito e que nós não poderemos ser amaldiçoados, Senhor, porque não vale encantamento contra o povo de Deus. Senhor, nós te louvamos por isso, te agradecemos, colocamos também, Senhor, essas vidas que têm sofrido em decorrência da pandemia, não apenas no nosso país, mas por vários lugares do mundo, que têm sofrido com desemprego, que a fome tem batido a porta. Senhor amado, que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor transforme tudo isso, que o Senhor mude essa situação, apesar de nós sabermos que a Tua palavra nos revela que os últimos tempos seriam tempos difíceis. Então, meu Pai, que o Senhor ajude-nos a viver nesses tempos difíceis, com a presença do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Como a Mari falou aí durante o louvor, Senhor amado, que nós tenhamos a certeza absoluta que o Deus Todo-Poderoso continua ao nosso lado. Guarda-nos nessa semana que teremos, dê-nos os livramentos que precisamos, entra com socorro nas nossas vidas e que tenhamos uma semana debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer aí a Deus por mais essa manhã. Obrigado a cada um daqueles que ficaram online também. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Sai aí, cumprimente seu irmão.